Bom pessoal, olá a todos. Agora continuando aqui a nossa leiturazinha de Gênesis, tá? Espero que estejam gostando. Lembrando que isso aqui é mais uma leitura, tá? Que eu faço para pincelar alguns pontos interessantes. E esse vídeo aqui vai ter algumas coisas bem interessantes, tá? Novidades que eu nunca mostrei aqui no canal. Então quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Que já vai estar ajudando a aumentar o alcance e atividade, tá bom? Então vamos lá. Agora nós entramos aqui no capítulo 39, na história de José do Egito. Aí fala assim, ó. Vendo, pois, o seu senhor, que era o senhor do José do Egito, que o senhor, aqui no caso é Deus, estava com ele, e tudo o que fazia o senhor prosperava em sua mão. Então, por que eu destaquei esse versículo aqui? Porque esse versículo aqui, nas traduções, nós temos duas vezes a palavra Senhor. É o mesmo que acontece com esse salmo aqui, 110, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Só que quando chega aqui no salmo, as pessoas entendem que aqui seria uma referência a Jesus. Então eles acham que aqui o Senhor seria Deus, né? Para defender até a Trindade. Ó. Disse Deus ao Senhor, né? Adonai, Jesus. Só que tem um problema, tanto aqui no Salmo quanto aqui em Gênesis, não é Adonai, é Adoni. E Adoni não é aplicado a divindades, é aplicado a seres humanos. Então seria o meu Senhor Adoni, ou seja, um Senhor que tem um servo, e não Deus. Quando é Deus, é Adonai. Então o mesmo padrão que a gente vê aqui em Gênesis, o mesmo estilo, é o mesmo aqui do Salmo. Aqui o salmista está dizendo, disse Deus, aqui é o tetragrama, ao meu senhor Davi, tá bom? Então não é Adonai, é Adoni aqui nesses dois termos, tá bom? Aí aqui nós temos um assédio, né, que é até meio curioso, né, que José do Egito ele é assediado lá. Ó, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, aqui é a mesma coisa, seu senhor, pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Ou seja, então aqui nós temos claramente um caso de assédio, o que é até meio atípico, né, porque geralmente é o homem que assedia uma mulher, mas tudo bem. E aconteceu que falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então aqui dá a entender o texto que ele saiu talvez seminu, né? Não sei se eles usavam algum tipo de roupa de baixo nessa época, mas aqui é claramente uma tentativa de estupro, né? Porque ela agarrou José, arrancou a roupa dele e ele sai fugido dela, né? Aí o senhor de José, aqui é o senhor, tá, o Adoni, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José. Aqui já o senhor é Deus, tá? E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aqui o que me chama a atenção é que antes dele acontecer essa passagem, o autor usa a mesma expressão, que Deus estava com José e ele estava prosperando. E quando José é preso aqui, encarcerado, Deus também estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade. Agora, por que Deus que estava com ele não impediu isso aqui de acontecer? Quer dizer que ele deixa ele ser preso, aí quando ele está preso ele fala, eu estou com você, José, nós estamos juntos. Por que ele não interviu antes, por exemplo? Por que ele não fez, por exemplo, o senhor de José pegar no flagra essa mulher tentando agarrar José? Teria sido bem mais útil. Agora vem a parte enigmática, né, interessante. Vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro, rei do Egito, e o seu padeiro ofenderam seu senhor, rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Vamos pontuar primeiro uma questão curiosa aqui. É curioso que o autor aqui ele não situa o nome do faraó, assim como na saga do Êxodo também não. Então quando a gente percebe esses detalhes, dá a entender que o autor está criando uma história e situando em qualquer ponto do espaço-tempo, porque ele não é explícito. Até porque o Egito teve vários e vários faraós, ele podia ter situado. Ramsés, Amenhotep, qual faraó que é? Ele não situa. E aqui ele conta a narrativa de um copeiro e de um padeiro. O que é um copeiro? Um copeiro é quem serve vinho. E o que é um padeiro? Um padeiro é quem faz pão. Então a gente começa a ver aqui de onde vem a origem daquela tipologia de Jesus do pão e do vinho. Porque segundo o Novo Testamento, ó, Jesus ele usa esses mesmos simbolismos. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo. Então Jesus ele diz que ele é o pão. Eu sou o pão que desceu do céu, não sei o quê. Que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice de quê? De vinho.
depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então o pão era o corpo de Cristo, e o sangue, e o vinho, o sangue. Então a gente começa a ver aí uma origem tipológica dessa passagem de José com Jesus, tá? E eles lhes disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Segundo os evangélicos, não, eles vão dizer que é do diabo. Contai-mo, peço-vos. Aí os dois contam o sonho para José, e ele diz assim, ó: essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará, ok, uma restauração, ao teu estado. E darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo, como eras o seu copeiro. É o mesmo que aconteceu com Jesus, ó. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse. Então aqui no caso desse primeiro aqui, que é o copeiro, né, que é o vinho, ele dá a entender que depois de 3 dias o faraó ia restaurar ele, ou seja, ia trazer ele de volta ao estado dele. Foi o que aconteceu com Jesus, segundo o Novo Testamento. Depois de 3 dias, o corpo de Jesus é restaurado e ele volta à vida. Já o padeiro é o seguinte, ó: então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sob ti. Então esse é o padeiro, ó. Em 3 dias, o faraó ia decapitar ele e pendurar ele num pau. Também aconteceu com Jesus, ó: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Lembrando que o madeiro também é um tipo de pau, né? É um madeiro, uma coisa. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. Ou seja, o pão. Jesus não falou que ele era o pão que desceu do céu? Então o pão também foi pendurado no madeiro, foi enforcado. E é curioso que eu já mostrei isso aqui no canal, mas eu vou só repetir para quem não conhece, até porque tem muitos vídeos aqui, que Paulo dá a entender que Jesus foi crucificado. Em Gálatas, ele fala assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembrando que aqui, em vez de usar o termo cruz, que é comum em outras partes do Novo Testamento, ele usa o termo Shiloh, que quer dizer árvore, madeiro. Então ele dá a entender que Jesus foi enforcado no madeiro, o que é considerado maldito pelo Velho Testamento. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Quem quiser dar uma olhadinha aí, essa maldição está lá em Deuteronômio. Então a gente começa a ver duas coisas. Primeiro, que essa narrativa de José ela é mais simbólica, né? Ela não é bem literal como as pessoas pensam. E automaticamente a de Jesus também não. Dá a entender que o autor quer fazer só uma tipologia com o Velho Testamento. Tá bom, pessoal? Gostaram? Então quem gostou, dá um like aí que ajuda a aumentar a atividade, o alcance do vídeo, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.